E aí, como é que a gente identifica a nossa missão pessoal? E eu vou te passar aqui 5 questões que eu recomendo que você pegue papel e caneta, um caderno e anote para que você comece a entender um pouco melhor qual é a sua essência, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Primeira questão, então. E não se assuste com as perguntas, porque elas são sim de ordem um pouco mais filosófica, para você pensar e refletir, e é óbvio que você não vai conseguir fazer isso agora, de bate pronto. Mas anote as perguntas e comece a refletir frequentemente sobre elas, que você vai perceber que gradativamente essa clareza ela vai brotando e a sua missão vai sendo cada vez mais identificada. Primeira questão: qual é a minha competência máxima? Por competência entendemos a soma de conhecimento, habilidade e atitude. Pense em você. O que você mais conhece? O que você tem mais habilidade em fazer? E o que você tem mais vontade, disposição e prazer em fazer? Isso é o que nós chamamos de competência. Eu sei que às vezes não é fácil responder essa questão, por isso vem essa segunda. O que os outros dizem que eu faço melhor na minha vida? Às vezes nós não conseguimos falar o que nós fazemos melhor, mas os outros conseguem. Então tente pensar e recordar o que já falaram sobre o que você faz melhor na sua vida. A terceira pergunta é: que resultados que a minha competência máxima ela gera? Essa é a terceira. Que resultados que a minha competência máxima gera? Então, uma vez que você identificou qual é a sua competência máxima, que resultados que ela gera? Qual é a transformação que ela promove? E a quarta pergunta é: como essa competência máxima ela acontece? Qual é o veículo que a torna possível? E por fim, que você elenque, relacione quais os 5 valores mais importantes para você. Parecem perguntas difíceis, mas eu vou te dar o exemplo de como eu as respondi na minha vida, tá bom? Qual é a minha competência máxima? Bom, soma de conhecimento, habilidade e atitude. Eu comecei a listar tudo o que eu fazia muito bem. Jogar futebol, tocar violão, cantar. E aquilo que eu mais gostava de fazer nas comunidades católicas, nos grupos de jovens, no grupo de ação, que era pregar. Né? E aí eu percebi que era a minha capacidade de comunicação. Isso o que me ajudou foi ver o que as pessoas diziam que eu fazia melhor. E muitos falavam: nossa, como você fala bem. Nossa, aquilo que você falou naquele retiro tocou minha vida, mudou a minha história. Ah, aquilo que você falou na empresa outro dia me ajudou muito. E aí eu comecei então a perceber que ali havia realmente uma essência, algo que provocava mudança e transformação na vida das pessoas. E aí a terceira questão é: qual é o resultado que a minha competência máxima gera? E aí eu comecei a entender que quando eu fazia uso da minha comunicação, as pessoas que eram os destinatários dela me relatavam que tinham uma transformação pessoal, humana, profissional e espiritual. E aí a quarta questão é: como essa competência máxima acontece? Como eu me comunicava? Como eu verbalizava esses conteúdos? Eram através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach. Estou te falando aqui o que eu já fui entendendo ao longo do processo, ao longo do tempo, tá bom? Claro que no primeiro movimento eu ainda nem era um profissional de T&D, mas eu já fazia isso nos grupos de oração. Então eu já fazia pregações. E que depois, com o tempo, com essa mudança de mentalidade, de chavinha, eu fui entendendo que eu já era um profissional de T&D, e aí vieram as palestras, os treinamentos, e aí eu entendi que era aí, por meio disso, que a minha comunicação ela fluía. E qual era as minhas
os meus 5 valores mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, a misericórdia, o perdão, o respeito. E eu percebi que esses eram os valores cristãos. E aí, a minha missão, eu a organizei e a estruturei da forma como eu vou recomendar para você agora. Então, primeiro, defina um verbo, que nós chamamos um verbo de ação, que pode ser promover, gerar, garantir, conquistar, produzir. Depois desse verbo de ação, o resultado da sua competência máxima. Depois, para quem que você direciona a sua missão? Através do como, né, a sua missão ela acontece, que é a sua competência máxima. E com base nos valores que você elencou. De tal forma que a minha primeira versão da minha missão pessoal ficou assim. Promover, verbo de ação, resultado, o desenvolvimento humano, profissional e espiritual. Para quem? Das pessoas, através do quê? Através da minha competência máxima, que era palestras, treinamentos e atendimentos como coach, com base nos valores cristãos. Hoje, e aí essa é a grande riqueza, identifiquei minha missão, pronto, acabou. Não, gente, todo dia eu olho para a minha missão e fico perguntando para Deus assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para a minha vida? E aí eu vou percebendo, e hoje a versão mais atual da minha missão é exatamente essa. Anunciar a boa notícia, levando as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, promovendo o desenvolvimento humano, profissional e espiritual das pessoas através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach, como mentor, com base nos valores cristãos. Então, é exatamente isso que eu recomendo. Que você, uma vez que identificou a primeira versão da sua missão, busque sempre estar ali aprimorando e lapidando.